Olá, meu querido amigo, minha querida amiga. Chegamos a mais um módulo do nosso curso De Pé Outra Vez. É o módulo 4. E aí eu quero perguntar a você: você está preparado? Você está preparada? Sim! Podemos ir juntos? Vamos juntos caminhar em mais um módulo do curso? Que bom! Roda a vinheta! Talvez você esteja vivendo um tempo onde tudo parece faltar. Falta dinheiro, falta ânimo, falta apoio, falta oportunidade. E quando a falta vira rotina, o coração começa a se acostumar com um pouco, mas ao mesmo tempo a dificuldade de lidar com isso. Mas deixa eu te dizer uma coisa com todo carinho. Apesar do tempo de escassez, você pode confiar que em Deus tudo pode ser suprido. Hoje, a gente vai caminhar por uma história de escassez e de medo, mas também a história de provisão e graça. E eu quero que você entenda uma coisa: a graça de Deus não é mágica, é parceria. Então, para aprender sobre isso, eu quero convidar você a vir comigo numa viagem até um lugar chamado Sarepta. Você tem a apostila e, portanto, estou levando em consideração que você fez a leitura do texto bíblico. Então vamos entender um pouco do que se passa no texto. Vamos primeiro à sequência dos fatos. Primeiro, Deus enviou uma seca em Israel que durou 3 anos e meio. E essa seca foi por causa da idolatria do rei Acabe. Segundo fato, Deus deu uma ordem a Elias para que fosse ao deserto. E Elias obedeceu. Agora, veja que coisa interessante. Elias obedeceu, mas o que ele encontrou lá foi fome. Que coisa, né? O profeta experimentou escassez depois de ter obedecido a Deus. E isso quebra um paradigma de que basta obedecer a Deus que tudo irá bem na vida. Só que a gente sabe que isso muitas vezes não é o que acontece. E a Bíblia está cheia de histórias assim, de pessoas que passaram por escassez, por dificuldades, por sofrimento, depois de terem obedecido a Deus. Mas perceba que quando Deus tem o controle da nossa vida, mesmo que a escassez, as limitações, as perdas, as faltas, as privações nos atingem, nesse mesmo lugar, Deus nos sustenta. Deus nos sustenta assim como sustentou o profeta Elias, enviando os corvos para alimentá-lo. E quando terminou o tempo de ser sustentado pelos corvos, na sequência, Deus o enviou à casa de uma viúva, no lugar que citei anteriormente, chamado Sarepta. E essa mulher, além de viúva, era pobre e estava à beira da morte porque lhe faltaria o alimento para ela e para o filho. Ela tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite para fazer um alimento ali para ela e o filho, e que seria o último, depois esperariam a morte. E Deus escolheu esse cenário onde se olha e só vê impossibilidades. Nessas horas, somente milagre. E é aí que a coisa acontece. Havia um propósito divino, porque Deus age onde não há mais nada. Porque Deus age onde não há mais nada para mostrar que Ele é tudo. Agora vamos parar um pouco aqui. A história é linda, mas vamos pisar no chão da vida. Por que tem tanta gente vivendo com tão pouco? Por que você pode estar enfrentando a escassez? A falta de recursos pode ter muitas causas e precisamos olhar com honestidade para cada uma delas. Por exemplo, falta de oportunidades reais. Muitas vezes a desigualdade social, crise econômica, desemprego é a geradora das faltas. Pode ser falta de preparo ou atualização, porque o mundo muda constantemente e nem sempre a gente acompanha. Pode ser falta de apoio familiar ou emocional, ou seja, a ausência de uma rede de apoio, isso pesa muito. Pode faltar disciplina ou má administração. Gastamos mal, não organizamos, não planejamos. Pode ser falta de movimento.
Às vezes a gente paralisa, se acomoda ou se entrega ao medo. E aqui é importante dizer, a falta não é sinônimo de maldição. Não significa que Deus está aborrecido com você e essa história que te contaram acerca do tal devorador é manipulação da fragilidade emocional que você atravessa a fim de que não deixe de dar seu dinheiro na igreja. Mas olha o que eu vou te dizer, não sou contra ofertar, dizimar na igreja, não me entenda mal. A igreja necessita das nossas contribuições para se manter viva, tocar os seus projetos. O que eu estou dizendo é que uma coisa não implica na outra. E também Deus não condena quem está com falta. Pelo contrário, ele acolhe, ele aponta caminhos. Voltemos à viúva de Sarepta. Deus poderia ter mandado anjos, mas mandou um profeta. E não multiplicou antes. Multiplicou depois dela ter obedecido a uma ordem dada por ele. Isso nos ensina algo profundo. Ela estava no limite, mas confiou e deu um passo. Essa mulher ensina que milagres não caem do céu sem participação humana. A fé é ativa, é movimento e a obediência traz multiplicação. A farinha não acabou, o azeite não secou, porque ela entrou em parceria com Deus. Nem tudo está nas nossas mãos, mas muita coisa está. E aqui vai uma verdade amorosa, mas firme. Deus é nosso Pai e não a nossa babá. Ele não faz aquilo que a gente tem que fazer. Talvez esteja na hora de você amadurecer na fé. Se está enfrentando escassez, é hora de refletir. Onde está sendo negligente? Está pedindo milagre sem antes plantar esforço? Está esperando cair do céu o que exige decisão, coragem e mudança? A viúva não viu o milagre antes de agir. Ela só viu depois que moveu a mão em obediência. Vamos descer isso agora para a prática. Aqui vão 4 passos para sair da falta e caminhar com Deus. Diagnostique o que falta. O que realmente está faltando na sua vida? Nomeie isso. Reconheça as causas. É estrutural? É emocional? É espiritual ou comportamental? Assuma a sua parte. Onde você precisa se mover, mudar, recomeçar. E se entregue ao processo de fé. Obedeça mesmo com medo. Você fará o seguinte agora. Você pegará o seu caderno e escreverá 3 áreas da sua vida onde você sente que há escassez. Depois, ao lado de cada uma delas, você vai escrever o que você pode fazer nessa área. E onde Deus pode agir se você confiar. Essa lista vai ser o seu ponto de virada. E a sua oração será: Senhor, aqui está a área da minha vida onde eu sinto a falta. Me ensina a confiar no Senhor. A viúva de Sarepta não tinha quase nada, mas tinha fé. E isso foi suficiente para não morrer e para alimentar um profeta. O pouco, quando a vida está nas mãos de Deus, é transformado. A escassez, seja qual for, faz parte da vida. Todos nós passamos por alguma. Você pode estar com medo de não ter o suficiente. Mas Deus nunca pediu o suficiente, Ele pediu o seu coração por inteiro. Talvez o azeite seja pouco, a farinha esteja no fim, a coragem esteja falhando, mas a graça de Deus nunca acaba. Ela é como o maná, vem no tempo certo, na porção certa. Vamos orar juntos agora? Feche os seus olhos. Senhor, nos ensina a confiar, mesmo quando a conta não fecha, mesmo quando a vida parece seca, mesmo quando nossa parte precisa ser feita antes do milagre. Nos livra da acomodação, nos livra da culpa sem ação e derrama a Tua graça sobre nós, a provisão espiritual, emocional, relacional e até financeira. Que não falte fé, que não falte pão, que não falte coragem para recomeçar. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e na próxima semana o módulo 5 e eu espero por você lá.